Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 25 de maio de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Quarto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela grande final da Conferência Europeia. Só que antes vamos estar lembrando aí o nosso bilhete do nosso domingo, dia 22 de maio, deixamos uma dupla com vitória do Cruzeiro pelo Brasileiro Série B e vitória do Atlético Paranaense pelo Brasileiro Série A. Então, uma dupla que foi convertida em green vai aparecer neste momento na tela do seu vídeo. E a segunda, pegamos o header aí, deixamos vitória do Hamburgo com empate e deixamos vitória do Sport. O Hamburgo perdeu 2-0 e o jogo do Sport foi adiado aí devido fortes chuvas. Então, vai aparecer ambos os bilhetes. Quando é red, temos que mostrar, quando é green também. É assim que funciona com total transparência o canal Clash Bet. Vamos, sem mais delongas, para o jogo da Roma versus Feyenoord, com início às 16 horas. É um jogo de final que não temos classificação. Em duelos individuais, a equipe da Roma, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2,5 gol e mais que 10,5 escanteio. Em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 5 cartões. A equipe do Feyenoord, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Em 8 de 10, saiu ambos marcam mais que 2,5 gol. E no último confronto entre eles, deu Roma fora de casa 2-1 Roma. Para essa partida, acredito no jogo aberto, um duelo bastante movimentado, mesmo se tratando de uma final. Tudo bem que a Roma joga em casa, aliás, campo neutro, acredito que é um campo neutro, então a Roma aí vai ser bem parelho com a equipe do Feyenoord, que chegou aí com autoridade nessa grande final. Por esse retrospecto, acredito no jogo para empate ao intervalo, o jogo para ambas as equipes marcam. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Copa Libertadores, grupo D. O jogo do Atlético Mineiro versus Deportes Tolima, com início às 21 horas. Na classificação, a equipe do Galo, em 5 jogos disputados, está na ponta da tabela, primeiro colocado com 11 pontos conquistados, 9 gols marcados, 4 gols sofridos, somando 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. A equipe do Tolima é o segundo colocado em 5 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, somando 8 gols marcados, 8 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos embates entre essas equipes, que é o famoso confronto, a equipe do Atlético levou a melhor fora de casa, 2-0. Em duelos individuais, a equipe do Atlético Mineiro vem de 3 vitórias consecutivas, a 4 jogos sem derrotas. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu ambos marca. Em 8 de 10, venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. A equipe do Tolima vem a 10 jogos sem derrotas, a 4 sofreu gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca. Em 5 de 6, mais que 4,5 cartões. E nos últimos 6, menos que 11 escanteio. Lembrando que a equipe do Galo, matematicamente acredito aí, um ponto já ganha sua classificação no empate, já está classificado. E a equipe do Tolima quer a primeira colocação, está disputando a primeira colocação com a equipe do Atlético Mineiro. Então, acredito que o Galo em casa, com o apoio da sua torcida, com o Hulk no ataque, Zaracho, entre outros jogadores, o Galo não vai perder essa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence e a probabilidade 3-0 casa. Vamos agora para o jogo do Independente Del Valle versus América Mineiro, com início às 21 horas. A equipe do Independente em 5 jogos disputados, com 5 pontos conquistados, terceiro colocado com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 6 gols marcados, 7 gols sofridos, enfrenta o América Mineiro, que não tem chances mais matemática de conseguir alcançar Tolima e Atlético Mineiro.
Então, em 5 jogos disputados, com apenas 2 pontos conquistados, somando 2 empates e 3 derrotas, 6 gols marcados, 10 gols sofridos, ainda não tem vitória nessa competição. E nos últimos duelos individuais, ambas as equipes sofreram gol nos últimos 3 jogos. A equipe do Independente, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 6, saiu mais que 4,5 cartões e menos que 11 escanteios. Em 7 de 9, saiu menos que 3 gols na partida. O América Mineiro vem a 3 jogos sem vitórias. Em 4 de 5, foi a primeira equipe a marcar. Último confronto, fora de casa, o Del Valle levou a melhor. E deixamos essa dica aí no canal. Foi uma dica bônus com o mínimo possível zebra. O Del Valle venceu e deu green para o canal. Bom, para essa partida é jogo de 6 pontos para a equipe do Independente Del Valle. Se ele consegue uma vitória e o Galo vence o Tolima, ele pode ficar com a vaga do Tolima. E se a equipe do América vencer, pode assumir aí parcialmente a Copa Sul-Americana, que pegaria o lugar do Del Valle. Mas acredito que não vejo qualidades o suficiente para a equipe do América vencer o Del Valle em casa, que é uma equipe fortíssima. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa vence ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o grupo F, o jogo do Colo-Colo versus Fortaleza, com início às 19 horas. Na classificação, o Colo-Colo vem na terceira colocação, em 5 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 6 gols marcados, 9 gols sofridos, 7 pontos conquistados, a mesma pontuação do Fortaleza, que em 5 jogos disputados vem com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 6 gols marcados, 6 gols sofridos, 7 pontos conquistados. O último confronto entre eles, o Colo-Colo levou a melhor, 2-1 fora de casa, e em duelos individuais, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu ambas as equipes marcam menos que 11 escanteio, mais que 4,5 cartões para o Colo-Colo, e para o Fortaleza, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões e menos que 3 gols na partida. É um jogo de 6 pontos para ambas as equipes. Quem vencer ficará aí com a vaga para a próxima fase da Libertadores. E se for empate, a vaga fica com a equipe do Fortaleza, apesar de ter um confronto direto aí. Colo-Colo venceu, mas em saldo de gol, o Colo-Colo levou mais gol. Mas acredito que essa vaga ficará com o Colo-Colo. O Colo-Colo é uma equipe fortíssima atuando em casa. Se ela vencer o Fortaleza fora de casa, imagine o que vai acontecer em casa. Ele que levou uma goleada aí da equipe do River Plate, apesar que o River Plate empatou com a equipe do Fortaleza atuando fora de casa e o Colo-Colo venceu, né? Em meu entendimento, acredito que o Colo-Colo não perca essa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-0 casa. River Plate versus Aliança Lima, o início às 19 horas. O River Plate é bastante favorito nessa partida. Em 5 jogos disputados, somando 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. 10 gols marcados, 2 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Enfrenta o lanterninha do grupo, quarto colocado em 5 jogos disputados, com nenhuma vitória, 1 empate e 4 derrotas. 3 gols marcados, 8 gols sofridos, 1 pontinho conquistado. O último confronto entre essas equipes foi fora de casa. A equipe do River Plate venceu por um placar de 1-0. Em duelos individuais, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Ambas as equipes marcam e o River Plate também foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. O Aliança Lima, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 10,5 escanteio e menos que 3 gols na partida. Para essa partida, vamos pegar aí esse casa vence ao intervalo ou mais de 2,5 gol. Probabilidade 3-0 casa. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, Grupo D, o jogo do São Paulo versus Raio Kunz, com início às 19h15. Outra equipe bastante favorita, essa equipe do São Paulo, vem liderando seu grupo em 5 jogos disputados, com 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 11 gols marcados, 3 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Já está garantido na próxima fase matematicamente. A equipe do Everton não consegue mais chegar na equipe do São Paulo. E a equipe do Raio Kunz, da equipe do Peru, vem na terceira colocação em 5 jogos disputados, com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 5 gols marcados, 7 gols sofridos, 4 pontos conquistados, não consegue chegar mais na equipe do São Paulo.
O São Paulo vem numa sequência de 10 jogos sem derrotas, ou seja, 10 jogos de invencibilidade, empatou com o Corinthians no Clássico pelo Brasileirão, abriu o placar, mas cedeu um empate, o jogo foi 1-1. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar, e a equipe peruana vem a 3 jogos de derrotas, a 9 sem vitória, sofreu gol nos últimos 4. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a sofrer, nos últimos 5 saiu mais que 10,5 escanteio. Em 5 de 7, menos que 5 cartões. Último confronto, jogaço, 3-2 para o São Paulo. Acredito que o São Paulo é bem favorito para vencer essa partida novamente. Por esse retrospecto, vamos com a dica mais de 2,5 gol. E se você é mais usado, também pegaria um casa ao intervalo aí, dependendo da proporção do jogo. Probabilidade 3-0 casa. Vamos agora para o grupo G, o jogo do Independiente da Argentina versus Ceará, com início aí às 21h30. Na classificação, o Independiente vem na segunda colocação em 5 jogos disputados, somando 4 vitórias e 1 derrota, 13 gols marcados, 2 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Enfrenta o atual líder, Ceará, primeiro colocado em 5 jogos disputados, somando 5 vitórias consecutivas, 15 gols marcados, 1 gol sofrido, 15 pontos conquistados. Nos últimos duelos entre eles, a equipe do Independente vem de 3 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. Em 7 de 9 saiu mais que 10,5 escanteio. E a equipe do Ceará vem a 4 jogos sem derrotas, empatou com o Santos fora de casa, um jogo duríssimo. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 4,5 cartões. E no último confronto, com 2 expulsões entre Ceará versus Independente, mas o Ceará conseguiu ganhar de virada, 2-1 para o Ceará, atuando em casa. Para essa partida, a equipe do Independente é vencer ou vencer. Se quiser continuar sonhando na próxima fase aí da Sul-Americana, precisa vencer. Por esse retrospecto, acredito num duelo bem aberto. E vamos com a dica casa com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do Bodo versus Strong Odosete, da Noruega, com início às 13 horas. Na classificação, a equipe do Bodo vem aí na quinta colocação, em 7 jogos disputados, somando 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 15 gols marcados, 9 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Enfrenta o Strong Odosete, que vem na quarta colocação e 8 jogos disputados, com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 11 gols marcados, 11 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6 saiu ambos marcam mais que 2,5 gol. Em 4 de 5, mais que 10,5 escanteio. Nos últimos 10, menos que 5 cartões. O Bodo Clins vem a 8 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 4, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 8, venceu o primeiro tempo em 6 deles, e o Strongolosete sofreu gol nos últimos 8 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Bodo Clins vem a 4 jogos sem derrotas, em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer, e o Strongolosete vem de 3 vitórias consecutivas a 5 jogos sem derrotas. Em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 9 saiu mais que 10,5 escanteio. Último confronto 1-1 e na casa do Bodo Clins 7-2. Para essa partida vamos pegar aí um casa vence ou mais de 2,5 gol. Probabilidade 3-1 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos de jogos para esta quarta de Clashbet. Antes de partir para os nossos prováveis bilhete pronto, vamos estar deixando aí, quem sabe, uma opção de mínima possível zebra, apesar que é um dia complicado para pensar nisso. Bom, 2 times cearenses vão entrar em campo. O Fortaleza atua fora de casa, diante do Colo-Colo, e a equipe do Ceará também atua fora de casa, mas diante de uma equipe argentina. Acredito que o Ceará pode surpreender em duelo de favoritos. Deixei aí um caso com empate, claro, que é pela lógica, mas em duelo um pouco ousado, deixaremos aí essa dica bônus de fora com empate ao intervalo, Ceará com empate como a nossa dica bônus. Então é isso, vamos ao nosso bilhete pronto. Lembrando que chegou até esse momento do nosso vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo e compartilhe o nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Partiu!
Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para esta quarto no Clashbet, vamos estar deixando uma tripla muito bem elaborada, vitória da equipe do Atlético Mineiro pela Libertadores, mais de 1,5 gol no jogo do Colo-Colo versus Fortaleza, também pela Libertadores, e deixamos mais de 0,5 gols no jogo do Independente versus Ceará pela Copa Sul-Americana, uma odd de 2,1, fizemos uma simulação com 100 com retornos potenciais de 201, então a princípio é o nosso bilhete green para a tropa Clashbet. Fique com nossos green aí aguardando. Até a próxima. Fui!